Olá, que bom que você veio, seja muito bem-vindo à nossa casa. Mas vai entrando, tome assento aqui conosco para participar dessa conversa muito relevante dessa semana. Sim, setembro é um mês lindo, maravilhoso, de flores, de primavera, é um mês para celebrar a vida. Meu aniversário. Seu aniversário, do meu sogro, do meu pai também. Mas também, por que nós vamos celebrar a vida e hoje vamos falar de depressão? Porque muitos casos de suicídio têm a ver com depressão. E às vezes as pessoas pensam que depressão é falta de Deus. Será que isso é verdade? Vamos discutir esse tema agora. Começa agora Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. Começa agora, não sai daí. Já voltamos, foi rapidinho e como sempre queremos começar o programa te dando um presente, não é? É só você acessar a nossa página novotempo.com/lar e família, fazer seu cadastro e receber gratuitamente a revista Entre Família com conteúdo maravilhoso para ajudar você nas suas relações familiares. Tininha, e as redes sociais, Tininha? Sim, eles precisam aí acompanhar nossas redes sociais, que vai aparecer ao longo do programa. E, inclusive, o programa de hoje, quando terminar, nós vamos fazer uma entrevistazinha pequena, né, com o nosso convidado, que vocês vão poder saber um pouquinho mais de coisas que não aconteceram aqui. Exatamente, lá tem sempre um pouco mais. Sim. E o nosso convidado de hoje, para falar desse tema tão importante, que é a depressão, é o Samuel, uma pessoa muito querida, e a gente vai poder conhecer um pouquinho sobre ele. Oi, Samuel, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Nos conta aí um pouquinho da sua família, tem filhos, casado há quanto tempo? Olha, é uma alegria, um prazer, muito obrigado pelo convite de poder adentrar aqui a casa de vocês. E na realidade, eu quero mandar um abraço para minha família, minha esposa Célia, professora Ali lá, naquela câmara, lá então, no colégio do Jardim Utinga, em São Paulo, Santo André. Os meus filhos, né, Gideon, Josué e Caleb, e também mandar um grande abraço para os meus pais, o irmão Patrocínio, lá da região da Cidade Dutra, Jardim Bela Vista, minha mãe, Zilá. Dona Zilá, um grande abraço aí para a senhora, viu? E os meus irmãos, que quando eu estive nessa situação abordada hoje no programa, a questão da depressão. Eu tive uma depressão profunda há quase 30 anos atrás e a minha família foi, assim, junto com a proteção de Deus, foi assim o meu porto seguro para eu me recuperar e hoje poder estar aqui dando esse testemunho. Nada mais justo que ele enviar tantos abraços assim, porque a família fez toda a diferença na vida dele e na história de depressão. Quase sempre tinha a família fundamental nesses momentos. Samuel, a sua história é muito grande, é muito linda, é muito maravilhosa. Nós queremos tirar o melhor dela e o tempo é muito pequeno. Então, nos diz o que aconteceu com você. Você, como um crente, né, vivendo na igreja, mas o que aconteceu com você na questão da depressão? Olha, quando eu tinha ali de 28 para 29 anos, eu me envolvi muito profundamente, né? Num processo profissional que eu era bem sucedido e queria ganhar muito dinheiro e aprofundei muito nessa tarefa. E no final ali do ano de 1990, eu adquiri uma depressão profunda, porque foquei nas coisas materiais, gastei a minha energia profunda, grande energia nessa situação. Foi com muita gana, né? Muita gana. Percebam que o que ele procurava era uma coisa boa, aparentemente uma coisa boa, né? Estava na igreja, vivia com Deus e a coisa aconteceu. Você consegue lembrar para o nosso pessoal poder entender um pouquinho, o que você sentiu no começo, para que eles possam também, se algum parente ou familiar passar por isso, como foi que você percebeu, o que você sentia a ponto de te levar para esse quadro? Eu estava muito envolvido com aquele desejo e aquele processo. Eu era um gerente de uma editora que desenvolvia um trabalho na sociedade
de mobilização e de ensinar determinada atividade. E o que aconteceu? Eu fui me envolvendo e entrando num processo de agitação, mas era algo imperceptível porque dava resultado. Eu ganhava dinheiro, eu fazia as tarefas que eu precisava fazer. Aparentemente feliz. Feliz, então era algo que parecia que estava tudo bem. Mas eu estava já entrando num processo hoje, que eu conheço bem, fui estudar a minha patologia, eu estava entrando num processo já, como antigamente chamava psicose maníaco-depressiva, que hoje é chamado de bipolar, né? E o que acontece? Eu entrei nesse processo, mas as pessoas não percebiam, até que o ciclo inverteu. Daquela agitação, de euforia, de querer conquistar as coisas e estabelecer os planos, eu passei para uma depressão profunda, a ponto de ter impulso suicida. A ponto de impulso suicida. Exatamente. E foi a mão de Deus que me livrou, porque a minha família, os meus pais cuidaram de mim, os meus irmãos, e houve todo um acolhimento, mas assim, muito sem saber o que fazer. Eles estavam cumprindo a parte deles, mas não sabiam muito como fazer. Samuel, deixa eu só fazer uma interferência. 40% das pessoas que cometem suicídio, elas passaram pelo processo de depressão. A depressão foi a causa, não é, que levou a pessoa para essa decisão, onde a pessoa não quer se livrar, ela não quer morrer, ela só quer se libertar da dor. Sim. Eu imagino também que as pessoas que estão à sua volta, aí em casa, se você também está passando por um problema parecido, muita tristeza, né, a vontade de se isolar, tem casos, inclusive, que a pessoa não quer nem tomar banho mais, só quer ficar no seu canto, no seu quarto, trancada. Então, é um alerta para quem está próximo daquela pessoa. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Para a família perceber. E eu passei. Você passou por isso, Samuel? Passei por isso. Eu fiquei durante um ano inteiro num quarto. Eu voltei para a casa dos meus pais, fiquei lá naquele quartinho. Por quê? Eu tinha ideias, mil e uma ideias. Você chegava a planejar? De como me matar. Planejava? De pegar o revólver de um primo que era da polícia, de me atirar de uma ponte num rio poluído, que é o Rio Pinheiro de São Paulo. Eu criei, assim, maneiras de dar cabo à vida, mas aí entra, e eu quero aproveitar a oportunidade e fazer, assim, uma referência muito importante, um agradecimento às minhas professoras da escola sabatina, lá dos primários, lá do Jardim da Infância. Então, aquelas professoras que têm escola dominical, escola sabatina, que cuidam com as crianças pequenas, ensinando os caminhos de Deus. Mas o que tem a ver uma coisa, a depressão, você trancado num quarto e professora lá da igreja, da escolinha? A questão, o link é o seguinte... Essa professora, né, que dá a instrução sobre a palavra de Deus, elas não imaginam a força do trabalho que elas fazem. Porque no meu caso... Porque estão formando a criança, né? E quando eu tinha aquelas ideias lá, já com quase 30 anos, o que vinha na minha mente para neutralizar aquele fluxo de pensamento ruim que levava à morte, era uma musiquinha que eu aprendi lá no Jardim da Infância, né? Que fala assim, esta pequenina luz vou deixar brilhar. E eu entendi que a luz era a minha vida e que uma força que não era de Deus queria eliminar essa luz, né? E há uma associação aqui, o Salmo 23 fala disso, né? E também na Bíblia, em Isaías 60, fala da luz, que é a luz de Deus. Então, há uma oposição entre luz e trevas. Então, houve esse processo espiritual no sentido de que aquele ensinamento que eu adquiri lá na minha primeira infância trouxe força mental para eu resistir ao impulso suicida. Olha que interessante, né? Então, a gente pode até parar agora um pouquinho e nos perguntar e perguntar para você em casa. Depressão é falta de Deus, então? Então, veja, porque ele estava na escola das crianças, no nosso caso, a escola sabatina, não é? Uma classe que acontece no sábado com as crianças, com as famílias.
e estava vívido na sua igreja, né? Atuante, e nem por isso ele, então, estava livre dessa possibilidade. Eu gosto quando a Tininha colocou esse detalhe, porque minha mãe, Samuel, teve um processo depressivo. E um dia ela foi para a igreja e ficou muito chateada, porque um irmão com muita boa vontade, sabe, com muito carinho, com muito amor, começou a dizer lá na hora do programa, de que as pessoas que tinham depressão, isso podia ser preguiça, podia ser frescura, podia ser não sei o quê, e que isso era falta de Deus e de oração, né? Então, ela chegou em casa muito chateada, me telefonou, brava, explicando isso. Mãe, calma, mãe, esse irmão estava muito bem intencionado, mas ele, infelizmente, estava ignorante quanto ao tema. Então, veja que depressão não tem nada a ver com falta de Deus. Com certeza, Deus vai te ajudar, vai te apoiar, vai te ajudar. Como essa professora lá na escola sabatina, lá com a criança pequena, colocou na sua cabeça coisas tão relevantes como uma música que deu força espiritual e emocional para lidar na hora desse conflito que você enfrentava. E é bem interessante que o impulso suicida era uma coisa assim forte. Olha, o que vai ser da sua vida? Olha como você era e como você está agora. Era uma coisa intensa que vinha uma mensagem. Era uma luta espiritual, uma luta emocional. E a musiquinha era uma coisa bem frágil, bem tênue, como um sussurro que falava e que vinha aquela música. Então, na realidade, eu entendi que qualquer pessoa, mesmo o cristão mais devoto, mesmo um profeta de Deus, como a Bíblia ensina, pode ter depressão. E a Bíblia tem caso disso? Tem, a Bíblia tem caso, poderia relacionar aqui 3, 4 casos. Como o tempo é muito curto, diz um ou dois. Assim, olha, eu vou falar do profeta Elias, por exemplo, que lá no livro de 1 Reis 19, verso 4, fala que ele pediu a Deus, ele orou a Deus, para Deus tirar a vida dele. Isso é impulso suicida. Como ele tinha esse temor de Deus, ele não teve coragem de atentar contra a própria vida, mas pediu para Deus, ele estava deprimido. No momento de euforia, né, de extrema força espiritual, ele venceu lá no Monte Carmelo e depois fugiu com medo de Elias Jezabel. teve um momento muito parecido com o meu, de agitação, uma atividade intensa. Depois ele gastou o físico acompanhando a carruagem lá do rei Acabe. 40 quilômetros. E um homem que orou a Deus e caiu fogo do céu, depois ele teve medo de Jezabel, fugiu para as montanhas, ficou lá num lugar meio que deserto e pediu para Deus tirar a vida dele. E nós podemos dizer que o profeta estava sem Deus no coração? De jeito nenhum. Né? E temos um outro personagem, e ele tem um salmo que talvez é um dos versos, dos trechos mais conhecidos da Bíblia, que é o rei Davi. Antes de se tornar rei, Davi foi fugitivo de Saul, andou pelas montanhas, por lugares assim, difíceis, né? E ele escreveu no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Ou seja, o vale da sombra da morte, claro, na história de Davi, é um local físico, mas também há essa associação com a metáfora. E estar no vale da sombra da morte é estar na depressão. E interessante que o Salmo 23, ele tem um trecho, pastor Tininha, que ele fala assim, refrigera a minha alma. E eu quero fazer aqui, eu sou professor de língua portuguesa, mas eu gosto muito do processo de formação das palavras, né? E a palavra refrigerar, sarar, curar, no grego é a palavra íktria. E alma é psique. Então, a palavra psiquiatria no português vem dessa composição dessas duas palavras gregas que estão lá no Salmo 23. E a referência que a gente pode fazer é que Deus é o nosso grande psiquiatra. E que o Salmo 23 traz essa mensagem de desgaste emocional que Davi estava sofrendo, mas também traz mensagens de refrigério, de conforto, andar por pastos verdejantes. Então nós encontramos na palavra de Deus, inclusive a cura para o processo do desgaste emocional e mental. E não é
ter Deus no coração não quer dizer que nós estamos dizendo, porque somos seres humanos e todos os seres humanos têm as suas fragilidades.